Olá, somos 3 alunas do curso de Letras Português Bacharelado da Unifal. Nossos nomes são Ana Carolina, Maiara e Cecília. Neste vídeo vamos falar sobre o VoLP e os dicionários, como eles são e para que podem ser usados. Ambos são fundamentais no ensino de línguas e auxiliam em nosso processo de escrita. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa, VoLP, é o local em que estão registradas todas as palavras da língua portuguesa, ou seja, aquelas que foram reconhecidas oficialmente. Sendo constantemente atualizado por especialistas do nosso idioma, conta com mais de 382 mil palavras, bem como suas respectivas classes gramaticais e demais informações. Além da obra física, ele está disponível para consulta online no site da Academia Brasileira de Letras. Então, quando precisar usar a língua, seja na escrita ou na fala, e ficar em dúvida se aquela palavra que veio à sua mente existe ou não, agora você já sabe. Consulte o VoLP, que ele dirá se essa palavra existe ou não, se ela existe apenas na fala informal e cotidiana, ou se ela foi oficializada no vocabulário de nossa língua, podendo ser usada em conversas mais formais e textos acadêmicos, por exemplo. Vamos apresentar agora o dicionário que pode ser utilizado para consultar a grafia correta de uma palavra e também o seu significado. Ao longo do tempo, as palavras podem adquirir novas significações. Com isso, dúvidas podem surgir quando estamos escrevendo um texto. Será que essa palavra é escrita assim mesmo? Esse é realmente o seu significado correto? Sendo assim, é importante consultar o dicionário sempre que tiver dúvidas como essas. Como, por exemplo, de dicionário, podemos citar o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Ele está organizado em ordem alfabética, sendo composto por verbetes que contêm a estrutura raiz da palavra, suas formas e significações atuais. Sobre a história e a origem do dicionário, seus primeiros registros remontam à antiguidade, com dicionários sendo encontrados em civilizações como a Suméria e o Egito Antigo. Eles eram geralmente listas de palavras ou termos com suas traduções e explicações. Durante a Idade Média, os dicionários começaram a se desenvolver mais, muitas vezes focados em glossários de termos específicos, como os termos utilizados em disciplinas como direito, medicina e teologia. O Renascimento trouxe um interesse renovado nas línguas clássicas, levando à produção de dicionários bilíngues e monolíngues. Durante o século XVIII e XIX, houve uma explosão na produção de dicionários. As línguas nacionais foram formalizadas e padronizadas e os dicionários começaram a refletir essa mudança linguística. O século XX viu uma evolução significativa na produção de dicionários, com o desenvolvimento de dicionários especializados para campos específicos, como dicionários de sinônimos, antônimos e idiomas específicos. Falando mais um pouco sobre, o dicionário é visto como um discurso sobre a língua e surge da análise de discurso e da história das ideias linguísticas. José Horta Nunes diz que, abre aspas, estudar o dicionário da perspectiva discursiva é considerar o que podemos chamar de sujeito lexicógrafo. Este estabelece uma relação muito específica com as palavras, ou seja, de modo geral, a de selecioná-las e produzir um discurso sobre elas. Fecha aspas. Na perspectiva da análise de discurso, o dicionário é considerado um objeto discursivo, produzido em contextos sociais específicos, influenciado por relações sociais e históricas complexas. Em síntese, o dicionário é tido como uma lista de palavras, com definições e exemplos. Sua produção envolve uma combinação de pesquisa, compilação, edição e formatação para criar uma ferramenta útil e confiável para os usuários. Eles desempenham um papel vital na compreensão e no uso eficaz da linguagem, fornecendo informações sobre o significado, pronúncia e uso das palavras. Por isso, é muito usado nas escolas para auxiliar o aprendizado de línguas, em redações e trabalhos, mas também é utilizado para aumentar o vocabulário. Para finalizarmos, vamos retomar um pouco o que vimos até aqui. Como foi falado no vídeo, o VoLP pode ser utilizado para consultar a existência de determinada palavra, ou seja, se ela foi oficializada no nosso idioma ou não.
Desse modo, ele contém todas as palavras oficiais da língua portuguesa. Já o dicionário pode ser utilizado para consultar o significado das palavras. Entretanto, diferente do Volpe, ele não contém todas as palavras do nosso idioma, apenas as que foram selecionadas para a edição que você está consultando. Então é isso, esperamos que tenham gostado e até o próximo vídeo.